Bom, eu vou chamar agora uma matéria com o diretor do IPHAN, Carlos Amorim, falando sobre todo o processo de reconhecimento e tombamento de um patrimônio material e imaterial. Vamos ver? A nossa história não é contada apenas nos livros, é contada por monumentos, por igrejas, por ruas, terreiros. Muitos desses monumentos têm uma denominação especial, são patrimônios culturais e históricos. Mas afinal, o que é um patrimônio? Um patrimônio histórico, nacional, é um bem, pode ser uma coisa material, física ou imaterial, que é submetido a um procedimento administrativo muito rigoroso e passa a integrar o acervo dos bens protegidos pela União, que são de relevante importância cultural e de que é afetivamente e socialmente abraçado pela sociedade, que o considera como sendo parte da sua história e dele não pode abrir mão. Quais são os critérios para que um bem, seja ele material ou imaterial, seja tipificado como um patrimônio cultural? O que ocasiona essa separação entre patrimônio material e imaterial é basicamente a necessidade de administrar essa proteção da maneira mais razoável possível, da maneira mais eficaz possível. A proteção do patrimônio material é uma legislação bastante antiga, mas é uma legislação muito vigente, porque os conceitos foram se renovando ao longo da prática institucional do IPHAN. O patrimônio material, ele deve, para ser incorporado como parte do patrimônio histórico protegido, ele deve estar vinculado a fatos importantes e significativos da história da nacionalidade e deve ser relevante para que as pessoas compreendam a sua própria história. A preservação desse patrimônio material, ela é muito significativa e ela ajuda a população a compreender quem ela é, de onde ela veio e significa basicamente um testemunho para o futuro. Então, tudo que a gente pode proteger para que as gerações que vêm por aí possam entender como nós fomos no passado e o que nós fizemos no presente, é que nos interessa preservar. Isso é muito interessante porque a ideia, o senso comum acha que quem trabalha com patrimônio está inteiramente ligado no passado. E muito pelo contrário, nós estamos muito ligados no futuro, porque tudo que a gente já perdeu de patrimônio a gente não recupera mais. Na Bahia, são centenas de monumentos protegidos e tombados como patrimônio material. Mas não para por aí. Temos também aqueles denominados como patrimônio imaterial. A ideia de proteger o patrimônio imaterial, em particular, é uma ideia muito mais recente. Ela é do final do século XX e ela, basicamente, é uma ideia que tem um peso enorme da Bahia, porque os primeiros estudos sistemáticos de criar uma forma administrativo-jurídica de proteger esses bens nasceu aqui na Bahia. Então, o patrimônio imaterial é uma outra forma de proteção. A gente não cuida de coisas físicas, a gente cuida de coisas que são transgeracionais, ou seja, já estão aí há muitas gerações, e que a gente deve registrar a forma como elas acontecem, para que as próximas gerações entendam como isso ocorria. Por exemplo, o samba de roda do Recôncavo Baiano. Ele é a matriz de uma musicalidade fundamental para se entender o país. Ele foi registrado como patrimônio imaterial brasileiro. Mas como ele também influenciou boa parte da musicalidade da América do Sul, ele também foi registrado como patrimônio da humanidade. Ele tem uma relação muito forte com o continente africano, com a Europa e com a América do Sul. Isso faz com que ele seja importante para a humanidade inteira. Além do samba de roda, temos outro bem cultural tipicamente baiano registrado como patrimônio imaterial. O bolinho do acarajé, ele faz parte de um outro domínio que não é o domínio estritamente cultural. Ele faz parte de um campo que é de domínio econômico.
Nós temos muitas dificuldades com os registros de bens que fazem parte do campo econômico. Normalmente, a regra internacional é que os processos sejam registrados, mas a coisa em si, o produto, o resultado, seja feito um controle econômico. No nosso caso, nós registramos o ofício das baianas de acarajé. A partir dessa tipificação, desse tombamento, vamos dizer assim, de alguns bens, sejam eles materiais ou imateriais, quais os benefícios que esses bens têm a partir dessa denominação? Sistematicamente, a partir de 1937, o Estado, a União Federal, continuamente investe na proteção do acervo protegido, do acervo tombado. Isso não significa dizer que toda a produção cultural relevante está protegida. Nós cuidamos do que é tombado e do que é registrado. Existe uma gama outra de coisas que também integram o acervo cultural do país, que são relevantes e que precisam de proteção, mas que não se enquadram nos nossos cânones de proteção do patrimônio, que são muito rigorosos. Então, o importante é o compromisso da sociedade, que faz, por exemplo, com que haja orçamentos dentro do governo do estado ou do município para investir na infraestrutura da cidade, no cuidado com as suas fachadas protegidas, porque não é só na questão da segurança, porque não é só tratar do bem em si, é tratar do bem e tratar de tudo a sua circunstância, a sua ambiência, a sua situação. Normalmente, se construir, ou reformar, ou restaurar uma coisa protegida é muito mais caro do que construir uma coisa nova, porque você tem que ter uma série de cuidados. Você não pode simplesmente pôr abaixo e fazer de novo, porque senão você perde o testemunho, você perde a memória. É importante compreender que ser patrimônio da humanidade é de uma relevância, de uma especialidade, é uma coisa tão tocante. Fora do país, você chega numa cidade e as pessoas têm um orgulho de dizer que o seu sítio, sua cidade é patrimônio da humanidade, é uma coisa que eles compartilham com todos. Eu acho que isso é uma coisa que precisava ser mais difundida entre os baianos, para que nós ficássemos mais conscientes da importância do que nós possuímos. A mensagem está dada. Cuidando do nosso patrimônio cultural, estaremos cuidando da nossa história para as futuras gerações. Até mais!